Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa terceira aula do nosso curso de Central. É, Antes de mais nada, quero abrir um parêntese aqui para a aula anterior, que a gente teve uma coisa que eu não abordei, que foi o seguinte: caso você queira instalar outra versão do Linux que não seja essa ISO que já vem com o CentOS, com o Central sobre o CentOS, você pode instalar a sua versão e utilizar o repositório do Central para poder fazer a instalação dele sobre a sua distribuição Linux. No caso do CentOS, nós temos o i1 e para outras versões você pode utilizar o apt-get para buscar o repositório do Central e fazer a instalação dele sobre a sua versão Linux de preferência. Lógico, atendendo aqueles requisitos que nós vimos na primeira aula, de quais versões do Linux que ela funciona. Aqui no i1 nós podemos ver que nós temos desde a instalação do Central, a instalação completa, que é esse primeiro pacote aí, central.noash. Aí vem o Central, Network e System Monitoring, que é o pacote completo. Aí vem o Central Broker também. Nós temos ali a Engine. Temos também alguns módulos de integração, né? No caso temos o Central Negvis. Temos também plugins, né? Instalação de plugins, que é aqueles plugins que vêm os plugins para checagem dos monitoramentos. Temos também aí as widgets, a forma que nós instalamos lá, aqueles para a página inicial, para a tela de monitoramento. Então, ficava a vocês aí na escolher a versão e utilizar da forma que vocês acharem melhor. Certo? Agora voltando aqui à nossa ferramenta, vamos iniciar o cadastro de hosts, certo? Como dito anteriormente, o Central por padrão ele já cadastra o monitoramento do próprio servidor dele, né? Então o Central Server já está cadastrado com alguns serviços já coletando, que é o do disco, carga, memória e o ping. Então nós vamos fazer agora o cadastro de um novo servidor. Só que antes da gente efetuar esse cadastro, o que é uma boa prática? A gente criar os templates de cada máquina nossa, de cada tipo de máquina que nós temos na nossa rede. Então, como que eu faço essa separação? Se eu tenho hosts físicos, no meu caso que uso VMware e Zen, os meus hosts físicos eu crio um grupo, eu crio um template para ele, hosts físicos. Para as minhas VMs que ficam alocadas nos meus hosts físicos, eu crio um grupo, crio o grupo VMware, que o grupo VM Servers. Aí cabe a você destrinchar um pouco melhor isso, poder fazer VM Servers Linux, VM Servers Windows. Por quê? Primeiro pela questão da organização e segundo pela facilidade que isso pode trazer no futuro de você fazer algum tipo de integração e fazer monitoramento de apenas uma parte desses servidores. Posso fazer um tipo de monitoramento para Linux, um tipo de monitoramento para Windows. Eu posso criar serviços específicos para Windows e adicionar esse template específico. Eu posso criar serviços específicos para Windows e adicionar esse template. Muitas vezes um plugin
não funciona exatamente da mesma forma para Windows e para Linux, então eu tenho que fazer essa separação desses templates. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, eu vou criar um template novo, certo? Eu vou chamar ele de... Antes de mais nada, vamos primeiro voltar lá nesse generic host. Todos esses templates que estão criados aqui, observe que o template pai deles é o generic host. Então, tudo que estiver definido no generic host, esses templates aqui irão herdar dele. Caso alguma coisa não esteja definida neles, que irá sobrepor o generic host. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui. No generic host está definido já uma comunidade pública, uma versão para o SNMP. Eu tenho aqui definido os períodos de checagem, a quantidade máxima de tentativas. Então todas essas configurações aí, elas serão herdadas. Certo? Eu vou fazer uma modificação aqui. Eu vou colocar uma comunidade text to share. Eu vou definir a versão 2C do SNMP. O comando de checagem vai ser o alive, ou seja, toda máquina que eu adicionar com esse template generic host, ela terá uma checagem de up ou down da máquina. Ela vai ter uma quantidade máxima de tentativa de número 3. O meu normal check interval será de 1 minuto. E o meu retry check interval será também de 1 minuto. Ou seja, ele vai fazer a primeira tentativa de checagem e ele vai para a primeira tentativa de checagem ele aguarda 1 minuto e para a próxima retentativa de checagem ele vai também aguardar 1 minuto. Certo? Vou ver aqui em notificações. Notificações está habilitado. Ele vai me avisar sempre que o host estiver down ou que ele se recuperou dessa queda, ele ficou up. E o meu intervalo de notificação eu vou colocar de 60 minutos, 60 vezes 60 segundos, que dá 1 hora. A cada 1 hora ele vai me reavisar de que o meu serviço está fora. E a minha primeira notificação vai ser de imediato. Eu colocando 0 aqui, assim que ele detectar a falha no serviço, no host, ele vai me informar que o host está down. Passada 1 hora e o host não se recuperou dessa falha, ele vai me avisar novamente. E assim ele vai continuar me avisando de 1 em 1 hora. Para isso que serve esse notification interval. E quem que será, aqui observe aqui que eu tenho os notifications receivers, que são as pessoas que irão receber essas notificações. Quem que vai receber as notificações? Quem está no grupo de supervisores. Eu posso definir um contato apenas, um usuário, o guest ou o text to share, que é o usuário que eu estou logado atualmente. Ou eu posso simplesmente criar um grupo, colocar, sei lá, tenho 10 pessoas no meu ambiente de rede que precisam saber dessas notificações. Então adiciono as 10 e crio contato lá de e-mail, de SMS, pager, enfim, para minha notificação. Aqui em Relations, eu vou retirar esse serviço de ping. Por quê? Porque como é o generic host, eu não quero que ele crie nenhum serviço associado a esse serviço genérico, a esse host genérico. Daqui a pouco vocês vão entender direitinho como funciona. Agora eu vou criar o meu template, certo?
eu vou criar aqui um template VM servers Windows server. Vou colocar aqui servers Windows. Eu não vou definir IP, logicamente, isso é um template, mas eu vou herdar o generic host dele. O generic host será o pai desse template. E eu posso definir aqui nesse VMs Windows Servers qual é o nome da comunidade e qual a versão que eu vou utilizar. Uma coisa interessante é que você não definindo lá no generic host isso daqui, você pode atribuir aqui em VMs Windows Servers uma comunidade específica para os seus servidores Windows. Então todos os seus servidores Windows utilizarão essa comunidade Tech2Share. Você criando uma VMs Linux Servers, um outro template, você pode colocar aqui Tech2Share-lin, que era para uma comunidade específica SNMP para os seus servidores Linux. Você define em cada um dos seus servidores. E assim sucessivamente. O restante eu não preciso configurar porque o meu host já está configurado. O meu generic host. Observe que aqui já está padrão. Em Relations, eu vou definir aqui um serviço ping. Cada máquina que eu criar associada a esse template, ele vai criar um serviço ping automaticamente para ela, sem eu precisar lá e adicionar o serviço manualmente. Isso eu posso adicionar quantos serviços eu criar. Eu posso adicionar um SMP Disk, entendeu? E assim sucessivamente. Outra coisa bastante interessante que nós devemos já projetar antes de cadastrar os nossos hosts são os host groups. Por quê? Mais lá na frente, quando a gente for fazer a integração com o Negvis, que a gente vai iniciar os desenhos dos mapas dos hosts, o ideal é que a gente crie os host groups. Porque se eu tenho um grupo de VMs num servidor físico tal, nesse servidor físico eu tenho um grupo de 10 VMs. Eu criando um host group, VMs, por exemplo, VMs servidor SRV01V, SRV01F, eu criando um host group e associando uma máquina a esse determinado host group, o meu monitoramento vai ser direcionado a esse host group. Se o meu host group está up, significa que as minhas 10 máquinas estão up. Se o meu host group está down, pode ser que uma dessas máquinas esteja down. Então, no mapa, isso fica fácil da gente visualizar e monitorar no servidor. Pode ser que o meu servidor esteja up, pode ser que o meu servidor o meu grupo de servidores, uma máquina do meu grupo pode ser que ela esteja down, e uma máquina do meu grupo, e todas as máquinas do meu grupo pode ser que elas estejam toda up. Então ele vai ficar verdinho ou vermelho dependendo do status de uma das minhas máquinas, né? Então fica mais fácil para a gente visualizar e montar o mapa. Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente, falta a gente terminar o nosso
quando a gente estiver vendo a integração com o Next. Após criado o nosso template, aqui está o nosso template, VMs Windows Servers, eu vou adicionar a minha máquina. Antes de adicionar a minha máquina, eu preciso verificar se eu tenho acesso a ela. Então eu vou fazer um acesso aqui. Eu tenho um Windows 7 aqui que eu vou utilizar de exemplo. O IP dele é o 92.168.47728. Eu vou pingar. Observe que ele não está pingando na máquina, porque por padrão o Windows, ele, a partir dessa versão do Windows Vista em diante, ele passou a bloquear o ping por segurança nas estações. Então nós vamos fazer uma regrinha aqui no nosso Firewall, liberando o acesso de ping do nosso servidor do centro. A regra vai ser liberar o ICMP. Essa regra vai se aplicar somente ao IP do centro. Observe, pessoal, isso é muito importante. Isso é uma boa prática de segurança em rede. Nunca faça uma liberação para de qualquer serviço de um servidor seu, de qualquer origem. Se você tem um serviço de banco de dados rolando no seu servidor e somente um servidor de aplicação acessa esse servidor de banco de dados, libere a porta do respectivo banco de dados, seja ele MySQL, PostgreSQL, somente para esse servidor de origem. Nunca libere para qualquer máquina. Nunca vá lá no seu servidor Linux e libere para o IPtables para qualquer máquina de origem. Você deve liberar somente para a máquina que vai, servidor de aplicação que vai acessar o banco de dados, certo? Isso é muito importante, porque isso é uma falha de segurança grande. Se você pode ter invasão na sua rede e a pessoa se utilizar daquela porta para poder invadir o seu servidor. Então, o ideal é você especificar a origem que aquele pacote para aquela porta específica vai vir. Então, somente o meu servidor do centro terá acesso a essa máquina, ao ping, né? Então, eu vou permitir a conexão de todas as minhas redes. Eu vou definir um serviço ping aqui. Pronto, o ping foi adicionado. Agora vamos ver lá se ele já está pingando. Observe que agora ele já iniciou, já está pingando no nossa estação do Windows 7. Ok? Vamos voltar lá. Iremos agora cadastrar a nossa máquina. Configuration, hosts, add. Vamos aqui colocar o nome da nossa estação. Colocar um alias. Nós vamos definir o IP dela. 128. Nós não vamos definir a comunidade CNMP. Iremos associar ela ao template VMs Windows Servers. Certo? Com isso, nós não precisamos configurar mais nada. Essa opção tem que estar marcada, que assim ela vai criar serviços que estão linkados a esse template, né? Nem notifications também, padrão, e nem em relations. Caso essa máquina tivesse um host group que ela pertencesse, ela tivesse um host físico, por exemplo,
se ela ficasse em determinado host físico, eu poderia criar do host físico o parente host group e associar essa máquina. Como não temos ainda, a gente deixa em branco, salva. Pronto, aqui está o nosso servidor criado, está habilitado, mas ainda não está sendo monitorado. Observe que só tem um host aqui ainda, que é o do centro. Vamos vir aqui em serviço. Olha só como ele já criou o serviço de ping associado à minha máquina. Porque esse serviço de ping está lá no template que nós criamos. Então, a nossa ação aqui é mínima, né? Se eu crio um template com um determinado host group de servidores Windows que tem serviços específicos para o Windows, então automaticamente ele vai criar e a gente vai ter menos intervenção, menos trabalho na criação desses serviços associados aos hosts, né? E agora, para ele iniciar o monitoramento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá em Pullers, vir aqui em Actions e a gente gerar os arquivos e restartar o serviço. Esse Post Generation Command é uma opção que ele informa que está lá em Configuration Central Puller Post Restart Command. Essa opção aqui é algum comando que eu quero adicionar logo após ele restartar o serviço e fazer a geração desses arquivos. Uma coisa um pouco mais avançada. Então, para a gente, por enquanto, é desnecessário. E importante a gente restartar o serviço, ele regerar os arquivos. E observe que aqui ele já está monitorando 2 hosts e 5 serviços. Agora vamos no monitoring. Olha só, ele já tem o nosso serviço monitorando, certo? Em hosts, os dois aqui já estão up, certo? Ele já consegue identificar que o Windows 7 ele já está sendo monitorado. E aqui ele já inicia a geração de gráficos. Olá pessoal, aqui ó, ele já iniciou o monitoramento, certo? Do ping, que a gente pode ter, ao passar o mouse em cima, já pode ter todas as informações do ping. O RTA, que é o round trip, que é o tempo de ida e volta na máquina. O RTA máximo, o mínimo, as porcentagens, a última checagem, a próxima checagem, a latência. Enfim, nós temos todas as informações do serviço aqui de forma fácil a gente ter acesso. Aqui ele já começa a gerar o gráfico. De acordo com o que for passando as horas, dias, meses, esse gráfico vai enchendo, né? Ele vai gerando todo o gráfico, como é o caso aqui do Centrum, que ele a gente já consegue ver alguns dados visíveis dos períodos que ele esteve online, certo? Então é basicamente isso. Observe também que a notificação está desabilitada para serviços, mas não está desabilitada para hosts, porque a gente configurou lá a notificação para hosts, e a gente vai ver na próxima aula as notificações para serviços e como implementar os serviços. Ok, pessoal? Até a próxima aula então. Até mais.